Ok, muito obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde, Marcelise, boa tarde, Eimar, né, nossa referência, né, muito importante. Boa tarde, Paulo Machado Guimarães, né, é, muito importante tê-lo conosco, a referência, o trabalho que você exerce dentro do Conselho Federal do OAB. Eu queria também, nesse momento, falar da minha alegria profunda, grande, assim, eu pedi para o Jada, chama ele, né? Chama o Aldo Arantes, né? É uma referência intelectual, uma referência de luta, uma referência política, uma referência de integridade, de ética, de perseverança. A sua presença aqui entre nós, camarada Aldo Arantes, permita-me, né, chamá-lo camarada Aldo Arantes, de uma alegria profunda para o nosso escritório e uma alegria e também um sinal muito generoso, né, que essa semente que nós estamos colocando hoje na sociedade civil tenha grandes frutos, cresça, se fortaleça e tenha grandes ramificações, como é a sua militância, a sua história de militância política. Aldo, muito obrigado pela sua presença. Eu queria, nesse momento, começando por quem o Rodrigo ainda não falou, né, pela professora Socorro Coelho, que está aqui, né, presente da Universidade Federal do Pará e uma referência também na luta do movimento docente, e o camarada, companheiro João Batista, que para a gente é uma alegria muito grande, né, partilhar desse momento da fundação do Instituto, que trava uma luta muito importante, levando adiante a luta, né, que não foi soterrada, não ficou para trás, mas que virou semente da história desse Estado, né, do grande deputado João Batista, né, companheiro Zé Leite, camarada Marcelo Freitas, que foi um baluarte dessa luta política e que foi formado ali no início da Sociedade para os Direitos Humanos, ainda no final dos anos 80, pela grande camarada Isa Cunha, né, Rosa Marga, e que deu um momento muito importante da aula, né? Camarada José Otávio Pires, professor, né, que é o nosso parceiro, mas que foi parceiro do movimento estudantil ainda lá na Alternativa, lá nos idos de 77, na Universidade Federal do Pará, e que também é uma referência intelectual, uma referência política, uma referência moral da nossa sociedade. Camarada Odileno Meirelles, isso porque a gente vai lendo os nomes, e são tantos nomes que representam tanto para esse escritório, para cada um de nós, porque são nomes que vão trazendo uma memória, nos enchendo de carinho, nos enchendo de esperança, nos enchendo de ideias, de força, né, para perseverar num momento extremamente difícil. Meus camaradas de escritório, Marcelo, já falei, que vocês estão aí olhando, vendo, acompanhando a sua direção, esse sangue novo, esse sangue que realmente mostra que o escritório vai continuar por mais 30 anos, vai se renovar. Zé Maria Vieira, nosso conselheiro federal, Zé Maria Vieira, nosso representante na BJD, e também no Conselho, na Comissão de Direitos Humanos da OAB, no Pará, e o nosso conselheiro federal, Jade Kawaj Davi, além de que generosamente se colocam aqui nesse momento de criação do Instituto.
Instituto e dessa festa de comemoração dos 30 anos do Escritório de Advocacia Veil Freitas Calage, Botelho Vieira e Associados. Bem, eu não... professor Antônio Maués, que chega aqui, que é uma referência, né, para nós todos na universidade, que foi nosso diretor do Instituto, que é nossa referência no direito constitucional, no direito internacional dos direitos humanos, é um dos nossos consultores do Instituto, né, que aceitou com muito carinho essa tarefa de integrar a consultoria do Instituto WFKDH, e companheiras, companheiros, né, companheira Marcelise, companheiro Imar, companheiro Paulo. É uma alegria muito grande nesse momento da vida política do país, completar 30 anos de atividade, né? Esses últimos 4, 5 anos têm sido anos muito duros para o país, não só, né, no que representa o esgarçamento da estrutura democrática, o esgarçamento da referência, né, do compromisso de 88, da Carta Constitucional de 88, dos direitos fundamentais, mas ele tem uma repercussão extremamente difícil na vida profissional do advogado. O advogado tem enfrentado extrema dificuldade que já se somava às dificuldades anteriores da crise econômica que se acentuava ali na virada do segundo mandato, do primeiro para o segundo mandato da presidenta Dilma, mas junto a uma crise política, uma crise econômica que ali se formou uma hegemonia, né, conservadora, neoliberal, que pouco a pouco foi implementando reformas institucionais, não só limitando os espaços políticos, os espaços democráticos, asfixiando os espaços democráticos, mas, principalmente, né, também no âmbito como exílio, no âmbito da atividade, da defesa de direitos, tornando essa atividade mais difícil, tanto no que significa ao incentivo ao conservadorismo, né, das instituições de justiça, como também as reformas legislativas que tornaram as atividades da advocacia mais difíceis e a remuneração da advocacia uma coisa mais difícil. Então, esses 4 anos são terríveis também do ponto de vista econômico, da saúde econômica. Eles têm sido difíceis do ponto de vista da sobrevivência de nossos escritórios. Portanto, isso, né, significa que festejar nesse momento, nesse momento que está extremamente difícil, é o momento para que nós festejemos, no sentido de reunir, né, reunir o que há de nossas melhores ideias, né, de nossas melhores esperanças, de nossas melhores esperanças no futuro, perseverança para criar novas ferramentas e apontar novas estruturas, apontar novos caminhos para a advocacia, no sentido do reforço, né, do fortalecimento dos movimentos sociais e do fortalecimento de uma linguagem conceitual, quer dizer, ampliar o diálogo dos conceitos de direitos humanos e das ferramentas processuais possíveis, tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo, de proteção dos direitos humanos, me parece um caminho que é muito grande para nossas pernas. Portanto, é preciso juntar-se à sociedade civil, nos aproximarmos dos movimentos sociais, acreditar no futuro, acreditar no sangue jovem, acreditar nessa formação de novos jovens, mestres, doutores, vinculados a esses movimentos sociais, para se habilitar nessa nova linguagem, esse novo momento, criar novas estruturas, criar novos conceitos e nos fortalecermos nessa trincheira, né, de luta política que é a luta pelo direito. Então, eu estou extremamente feliz, o escritório da advocacia está muito feliz por esse momento, não obstante todas as dificuldades e as derrotas que são muito fortes, muito fortes. 412 mil mortes, 412 mil perdas.
são perdas que são inexoráveis e que têm resultados, consequências que nós não conseguimos vislumbrar, né? Nós não conseguimos ter a mínima ideia de quais são as consequências do ponto de vista existencial, de quais são as consequências para a sociedade civil nesse ponto. Então, quando se fala comemorar, se fala exatamente considerar que o melhor, né, dos nossos sentimentos a essa perda profunda é reunir nossas forças, é ampliar e fortalecer nossas fronteiras, nossas trincheiras, né? E olhar cada vez mais para o futuro, acreditar no futuro, porque, senão, né, essa luta terá sido em vão. E não há, né, um movimento, a vida não é em vão. Então, amigos, eu estou, diante dessas falas, eu estou por iniciada aqui as atividades da criação do Instituto, né, de Advocacia, do Instituto WFK-DH, Instituto de Direitos Humanos, que também inaugura essa preocupação de dar mais dignidade à área de direitos humanos na prestação de serviços de advocacia. E chamando aqui os nossos amigos que gentilmente, né, dispuseram uma parte do seu precioso tempo, né, eu passo imediatamente a palavra à querida, né, Marcelise, que está aqui conosco, tá? A Marcelise Azevedo, que é advogada, sócia, diretora de marketing e relações institucionais de Mauro Menezes e Advogados, especialista em direito do trabalho, direito previdenciário, assessora de entidades e associações de trabalhadores, servidores públicos e aposentados, da Executiva Nacional da ABJD, do Movimento de Juristas Negras e Negros, e uma referência jovem que se fortalece, e que se fortalece intelectualmente pelo seu trabalho, né, pela sua dedicação, fazendo escrever seus nomes nesse momento da nossa vida política. Marcelise Azevedo, a palavra é sua. Obrigada, Paulo. Bom, primeiro eu preciso agradecer pelo jovem. Fiquei muito feliz. Sou aniversariante de ontem, me aproximando dos 50, então gostei do jovem. Muito obrigada, Paulo, antes de tudo. Mas eu queria também agradecer, obviamente, pelo convite, né? Pelo convite para estar aqui com vocês. Aqui eu tenho referências, pessoas que eu admiro profundamente, que alguns conheço de nome, outros conheço mais proximamente, e tenho por todos um grande respeito, uma grande admiração. É também uma oportunidade de agradecer por estar aqui, estar virtualmente no estado do Pará, que eu amo. Eu sou vizinha de vocês, eu sou maranhense de nascimento, apesar de morar em Brasília há muitos anos, mas sou maranhense de nascimento e fico sempre muito, muito feliz e honrada mesmo quando estou ao lado dos paraenses. Mais feliz eu fico quando posso ir a Belém e desfrutar da cidade, que é incrível, que eu adoro. Eu queria também dar os parabéns a vocês pelos 30 anos, porque 30 anos de advocacia cidadã não são qualquer coisa. A advocacia cidadã por 30 anos é certamente vencer desafios, eu nem diria que ano a ano, eu diria que mês a mês, né, dia a dia. A advocacia cidadã, para se firmar, precisa de muito trabalho, de muita persistência, e vocês têm feito isso há 30 anos, eu queria dar os parabéns para vocês, e parabenizar vocês por estarem comemorando com a criação de um instituto, né, um Instituto de Direitos Humanos. É realmente uma forma de comemorar que casa muito com o nosso momento, né? Com o momento que nós vivemos, em que a gente precisa, antes de tudo, se unir em torno das causas mais importantes, das que realmente fazem diferença e que realmente vão levar o nosso país, a nossa sociedade para onde a gente quer ir, né? Quando o Paulo me convidou para estar aqui com vocês, para falar um pouco sobre algum tema que tivesse relação com direitos humanos, eu, naquele momento, inspirada, eu acho, um pouco pela ADPF das favelas, né, a ADPF 665, achei que seria importante falar sobre
racismo, violência, né, o racismo, a violência que está submetida à população negra. E, por uma coincidência infeliz, hoje, aconteceu a partir da tarde, desde de manhã até agora, uma das maiores chacinas mesmo, mortandades, numa comunidade no Rio de Janeiro. Até agora, 25 pessoas mortas, dessas 25 pessoas, apenas um policial, tudo muito sem explicação. A Defensoria Pública do Estado do Rio ia fazer uma manifestação daqui a pouco. E vejam como as coisas não são coincidências, né, na verdade, né? São um retrato do que a gente vive, né? Então, aquilo que eu pensei lá, quando recebi o convite, o gentil convite do Paulo, e que estava ali inspirada na DPF das favelas, hoje, no dia de hoje, se mostra tão importante, tão relevante. Então, eu vou usar aqui meu tempo, prometo não me estender, para falar um pouco que o racismo e a violência que está submetida à população negra talvez seja a principal violação de direitos humanos que ocorre no Brasil. Sem querer ter o monopólio da desgraça ou exagerar nas tintas. Fato é que a população negra, em especial a juventude negra, é alvo de uma violência sem precedentes, né? Certamente porque a sociedade brasileira não considerou o racismo como um elemento estruturador da realidade, da sua realidade pós-abolição. Não considerou e ainda não considera, salvo espaços de debate como esse espaço que nossos anfitriões abrem hoje no seu instituto. O racismo no Brasil persiste, se expressa por meio dos estereótipos, das representações sociais sobre os negros, do descaso, da omissão, da resistência do Estado, das suas instituições e de seus representantes em assumir a sua função de proteger e garantir os direitos humanos básicos de todos os cidadãos, né, de forma igualitária, democrática. É muito comum, quando você conversa com representantes do movimento negro e até com pessoas que não são tão politizadas, eles, entre a população negra, eles dizem assim, pô, essa democracia que tanto se diz que foi perdida, na verdade, para uma grande parte, uma parcela importante da população brasileira, ela nunca existiu de forma totalmente inteira, né? Então, a gente pode afirmar que o racismo, as práticas racistas que permeiam a sociedade brasileira agora, na contemporaneidade, elas se manifestam por meio de mecanismos rotineiros, né, que violam, negam direitos humanos e agridem a dignidade humana da população negra. Boa parte das violações dos direitos humanos observados decorre não da inexistência de mecanismos democráticos de processamento da opinião, da vontade, mas da falta de efetividade do direito. Nesses casos, a violação dos direitos humanos tem lugar não num plano constitucional, mas na esfera das relações sociais. Trata-se, por exemplo, de uma polícia violenta, corrupta, que desrespeita os direitos civis, de uma sociedade preconceituosa, que, nas suas práticas sociais, ali, discrimina e subalterniza negros e negras. E não só negros e negras, né? Como eu disse, a gente não quer ter um monopólio da desgraça. A gente sabe que mulheres, homossexuais, pessoas com deficiência também ficam à margem, né? Então, a discriminação e o preconceito na sociedade brasileira não se restringe apenas aos grupos étnicos raciais, historicamente discriminados, né? Como os negros, os indígenas. Outros grupos, né? Como eu disse antes, homossexuais, mulheres, pessoas com algum tipo de deficiência também são vítimas desse sistema que exclui, que segrega, que nega direitos humanos comuns, né? A todos os sujeitos. Então, apesar de aparentemente a violência cotidiana afetar a todos, aparentemente afeta a todos em igual amplitude, né? Independente da classe social, da cor, da raça, religião, sexo, enfim, muitas pesquisas e muitos estudos têm sido feitos e demonstram que nem todos são atingidos do mesmo jeito pela violência. Nos bairros populares, nas favelas, nos lugares onde os serviços urbanos são mais deficientes, a taxa de violência é expressivamente maior e atinge a população jovem, negra, pobre. A exemplo da taxa de homicídio, os índices de violência letal são maiores para os negros em comparação com os brancos.
Portanto, no Brasil, a violência atinge com maior intensidade a população pobre negra, vulnerável às desventuras que a vida já lhe oferece em outros campos, porque a violência que vitima essa população, ela é apenas uma perna, né, de outros direitos que são negados a essa população. No Brasil, o sujeito é criminalizado por ser pobre, e se além de pobre ele for negro, morador de um bairro periférico, de uma favela, ele fica numa situação ainda mais desfavorável, né? Mais dificuldade de ter uma vida digna. Os seus direitos básicos de pessoa humana não são atendidos, a cor da pele influencia decisivamente na forma de tratamento, quando ele procura serviços públicos básicos. E é um agravante quando ele é abordado pela polícia. Para parte dos policiais, e aí a gente tem o racismo institucional, né, bem presente, e para uma elite branca racista, né, que muitas vezes está por trás dessas instituições policiais, da formação dessas instituições, o fato do indivíduo ser negro já o torna um ladrão, um sequestrador, um traficante, um aviãozinho, né? E os atuais níveis de vitimização da população negra, eles podem ser considerados assim como realmente intoleráveis, pela magnitude, pela significação social. Eu gosto sempre de destacar isso quando eu estou falando especialmente com relação às mulheres negras, ao feminismo negro, que as mulheres negras são a base das comunidades mais pobres e mais vulneráveis, em grande parte porque os jovens negros, os homens negros, estão presos ou mortos. Muito por isso também, a base das comunidades são as mães, né, são as avós, né, porque uma parte significativa dos homens jovens em idade produtiva estão mortos ou estão presos. Só a discussão em torno da quantidade de pessoas negras, de homens negros especialmente, presos, já daria aí, olha, já estou dando um tema aí para o Instituto fazer, quem sabe, um seminário especialmente sobre. Dá uma boa discussão. Então, subalternizados, estigmatizados, oprimidos no acesso a bens, serviços, educação, saúde, segurança, saneamento básico, entre outros. Esses jovens, eles são condenados a viver à margem de uma sociedade que se pensa democrática, né, mas que exclui e segrega de uma maneira perversa pelo racismo estrutural, pelo racismo institucional. Então, o que a gente observa, então? Que o movimento negro, né, os movimentos sociais, a academia, ONGs, intelectuais, grupos engajados nas causas sociais e que defendem os direitos humanos e que têm essa visão que ricamente o Instituto WFH-DH vai certamente ter, podem contribuir expressivamente para pressionar o Estado, pressionar os governantes, as instituições a cumprir o seu papel de proteger e garantir a todos os cidadãos e cidadãs brasileiras, independente de cor, independente de raça, e de forma igualitária e democrática, os direitos humanos consagrados na legislação nacional e na internacional. E aí eu chego aqui já me encaminhando para uma finalização, para o que me inspirou vir para falar aqui com vocês, que foi a ADPF das favelas, a ADPF 665. E por que a ADPF me inspirou? Porque, lendo o próprio texto da ADPF e depois o resultado dessa ADPF, ao mesmo tempo que eu fiquei satisfeita com o resultado obtido, né, nessa ADPF, eu não sei se algum de vocês teve a oportunidade de ler ou de assistir às audiências públicas, ao mesmo tempo eu tive uma sensação de tristeza e de angústia, de pensar que, para se obter um direito mínimo de se viver em paz, foi preciso que várias entidades dessas que eu falei, representantes, né, da população negra, fossem ao Supremo pedir o cumprimento de um preceito fundamental.
né? Então, realmente, foi uma vitória histórica para as favelas do Rio de Janeiro, porque o Supremo Tribunal Federal impôs novas restrições à política de segurança pública do Estado do Rio, né? Foi um grande passo no enfrentamento da brutalidade policial, no enfrentamento do racismo institucional, e foi construída em conjunto, coletivamente, com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e com várias entidades, Educaf, Rede das Marés, aqui eu anotei uma, porque eu falei sobre isso, as Mães de Manguinhos, né, como eu disse, as favelas e as comunidades ficam entregues às competentes mães, mas é muito em razão disso, do extermínio da juventude, da prisão dos jovens negros. E nessa decisão, eu vou aqui falar um pouco rapidamente sobre o que ficou decidido, para vocês verem se vocês concordam comigo que o que foi deferido nessa DPF é o mínimo do mínimo, né? O mínimo do mínimo para que a população negra que vive nessas regiões tenha um mínimo também de dignidade. Então, o julgamento das medidas cautelares começou em abril, terminou dia 17 de abril, eu acho, e se proibiu a utilização de helicópteros blindados, os chamados caveirões aéreos, como plataforma de tiros e operações policiais, porque essa máquina é uma máquina de guerra, né, praticamente, coloca em risco a integridade física e a saúde mental dos moradores, né, aquele helicóptero ali em cima da favela e atirando lá de cima. Imagina a tensão, né, constante, o terror constante que vive uma população submetida a esse tipo de ameaça. Foram também proibidas as operações em perímetros escolares e hospitalares, não existia esse impedimento. Gente, não existia um impedimento de operações em perímetros escolares e hospitalares, foi deferido em medida cautelar, depois do julgamento da medida cautelar. E a utilização desses equipamentos como base operacional das polícias civil e militar. O Supremo determinou que fossem preservados os vestígios da cena de crime praticados por policiais, porque essa é uma outra questão, a impunidade, né, de quem comete os crimes dentro dessas regiões periféricas, dessas favelas. Então, o STF determinou que fossem preservados os vestígios das cenas de crimes praticados por policiais, que sejam evitadas as remoções indevidas de corpos sob o pretexto de suposta prestação de socorro, que o órgão da Polícia Técnico-Científica do Estado deve documentar as provas periciais, laudos de exames de necropsia, com o objetivo de assegurar a possibilidade de revisão independente, que as investigações devem atender às exigências do protocolo de Minnesota, devendo ser rápidas, eficazes, completas, independentes, imparciais, transparentes. E o Supremo determinou que toda vez que tivesse uma criança como vítima, essa investigação fosse priorizada. E outra medida muito importante foi a suspensão da eficácia do artigo que excluiu os homicídios decorrentes de intervenção policial do índice de letalidade violenta do Estado. Porque esse índice de letalidade violenta do Estado, que tem uma meta de redução, ele interfere diretamente na gratificação dos batalhões e delegacias, né? Então, a redução de homicídios cometidos por policial volta a valer como critério de gratificação. Então, a gente percebe, por essas decisões que foram proferidas, por esses itens da decisão que foi proferida pelo Supremo, que era o mínimo que se buscava, era o básico. E veja, essa decisão não está relacionada com aquela decisão que foi proferida em razão da pandemia, do Covid. Essa decisão, ela é uma decisão própria, que existe para proteger as populações que vivem nas favelas e que vivem nas regiões periféricas e que são predominantemente negras e que são predominantemente negras porque o racismo brasileiro e nosso racismo estrutural institucional ainda coloca a população negra nesse lugar, né? Nesse lugar de subalternidade e nesse lugar de não conseguir alcançar o mínimo que é necessário para se considerar um cidadão pleno num país como o Brasil. Então, eu encerro por aqui, para dar oportunidade para falar de todos os demais, dizendo que a gente está vivendo, a gente que acompanha essa discussão, está vivendo hoje um dia muito triste, como eu falei,
Vamos ver o que vai ser dito pela Defensoria do Estado do Rio, porque parece que eles desconsideraram a decisão do Supremo. Parece que eles estão querendo desafiar o Supremo, né? Com relação ao que o Supremo indicou quando decidiu na DPF 665. E eu espero que iniciativas como essas de vocês, que eu volto a parabenizar, possam auxiliar a gente a discutir, né, a posição dos governos, das instituições, nossa posição como sociedade no enfrentamento da violência que advém do racismo. Era isso que eu queria dizer. Obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado, doutora Marcelise. Palmas, né? Que contribuição maravilhosa, atual, dinâmica e realista, acima de tudo. Em seguida, eu queria convocar o doutor Eymar para fazer essa contribuição e o fechamento do evento vai ficar com o doutor Paulo. E, doutor Eymar, a gente está vivendo desde o dia 18 de março do ano passado uma pandemia, uma calamidade pública sem precedentes na nossa história. Essa pandemia ela tem atingido em cheio os direitos humanos, os direitos sociais. Há um conflito no nosso país, acho que pelo direito à vida, que em nenhum lugar do mundo existe, né? A gente tem uma gestão do Poder Executivo Federal que fez de tudo, negou a letalidade desse vírus, negou as medidas de distanciamento, fez piada com as pessoas, fez piadas com as pessoas que já morreram, fez piada com os métodos de tratamento. Hoje, a gente acabou de ter, dia 30 de abril, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um desemprego recorde, uma pressão estimulando o aumento do desemprego no mercado social do trabalho, a violência, não só contra os negros, como foi a fala da doutora Marcelise, mas na periferia, a violência contra as mulheres, contra as crianças, contra os idosos, vem se alastrado, os trabalhadores e trabalhadoras vêm sendo amassados pela edição de medidas provisórias que reduzem sua remuneração, medidas provisórias que não mantêm a sua renda, não mantêm o seu emprego. Empreendedores, microempresários, pequenos empresários também não têm o auxílio que se esperava de um Estado sério. E hoje o nosso sistema de manutenção econômico, social, em conflito com a nossa vida, está em debate. A gente queria ouvir o senhor um pouco sobre isso, de que forma a gente pode se integrar, proteger, utilizar esse instituto como ferramenta, integrar as pessoas e trazer conhecimento, principalmente aqui para a nossa região, que é uma das mais afetadas, uma região que tem geograficamente uma dificuldade de locomoção, uma dificuldade de integração. A gente tem historicamente uma exploração muito grande do ponto de vista ambiental, que é a pauta que a gente vai explorar daqui a pouco, um pouco mais profundidade com o Dr. Paulo, dos índios, do meio ambiente, e a gente queria escutar o senhor nesse contexto generalizado. Muito obrigado, seja bem-vindo. Registrar aqui a presença do nosso professor Antônio Maués, um dos maiores constitucionalistas da história do nosso país. Seja bem-vindo, meu amigo. Por favor, doutor Eymar. Rodrigo, obrigado. Antes de começar a conversar um pouco mais sobre o tema, preciso também fazer alguns registros. O primeiro é parabenizar o escritório pelos 30 anos, parabenizar pela iniciativa de constituir um Instituto de Direitos Humanos, no contexto em que nós estamos vivendo. Então, só isso é motivo, sim, como disse o Paulo, de comemoração. Nós temos também que comemorar essas iniciativas e também a trajetória, né? Um escritório que tem 30 anos numa advocacia social, numa advocacia sindical, numa advocacia trabalhista, numa advocacia que tem como tema central os direitos sociais, é um escritório vitorioso, porque nós temos aí 30 anos, né, de uma experiência de Brasil que agora está em xeque, que precisa de nós. Então,
Eu acho que a nossa geração, que é a geração que viveu a mudança da ditadura para a democracia na Constituição de 88, nós temos um dever com as outras gerações de estarmos juntos, né? Porque as gerações que vieram depois de nós precisam de um futuro, precisam de um país com democracia, e isso tudo está em jogo. Então, primeiro, parabéns, acho que é uma grande iniciativa, conte conosco, e, portanto, esse é o primeiro registro. Segundo, Marcelise, que me antecedeu, uma querida amiga, uma parceira, temos aí trabalhos juntos, de toda a equipe do Mauro, trabalhamos várias causas importantes juntos no Supremo, fora do Supremo, e eu acho que eu fico muito feliz sempre de estar junto com a Marcelise, com o que ela traz e com o que ela carrega, e, portanto, também fiquei feliz de ouvi-la. E agora já passo, então, para alguns apontamentos aqui que nos ajude a refletir. Primeiro, eu acho que muito feliz que nós não combinamos, né, nem Marcelise, nem eu, nem Paulo, nem com o próprio Paulo Velho, nem, enfim. Mas acho que é também um pouco já a ideia do próprio Instituto, né, de que a Marcelise tenha trazido esse tema na fala dela, tão central, porque eu acho que é impossível discutir direitos humanos no Brasil sem discutir racismo. Quantos autores e autoras têm nos alertado por fato de que há um autoritarismo, não de Estado, mas o autoritarismo social no Brasil tem origem no racismo, né? E nós enfrentarmos esse dilema, ele é fundamental. Digo isso porque, normalmente, quando se fala em direitos humanos, se imagina exclusivamente a perspectiva dos direitos humanos a partir do seu sentido político mais explícito, ou de uma violência mais explícita, né? Essa talvez tenha sido a característica principal de uma teoria convencional dos direitos humanos, como diz o professor Boaventura, né? A ideia convencional dos direitos humanos é dos direitos humanos da modernidade, eurocentrado, enfim, que admitiu o colonialismo, que admitiu o patriarcado, que admitiu o capitalismo com suas exclusões. E a minha fala é em relação aos direitos sociais, que, de certo modo, até muito pouco tempo, era o primo pobre dos direitos humanos, né? Na medida em que os direitos humanos, pelo menos na sua perspectiva convencional, deixavam os direitos sociais e os direitos econômicos, e também os ambientais, que vai ser a sequência, pelo que entendi, né? Fora do seu universo de proteção. Como se, por exemplo, nas declarações se coloca uma cláusula de progressividade e, portanto, eles vão sendo incorporados ao longo do tempo. Mesmo na perspectiva convencional, já na década de 70, se estabelece a obrigatoriedade e o sentido de unitário dos direitos civis e políticos, e dos sociais, econômicos, culturais e ambientais, né, mais recentemente. Agora, essa proteção unitária, também numa perspectiva convencional, ela também é passível de inúmeras exclusões. Então, como diz o professor Boaventura, eu vou citá-lo, e vou citá-lo com aspas, ele diz, olha, essa visão convencional, né, ela acarreta linhas abissais de exclusão, né? E mesmo depois do fim do colonialismo clássico, né, há novas exclusões e mantidas exclusões, e ele cita, aspas, outras formas contínuas dessa exclusão radical, né? O neocolonialismo, o racismo, a xenofobia, permanente estado de exceção na relação com terroristas, trabalhadores, imigrantes indocumentados, candidatos a asilo ou mesmo cidadãos comuns, vítimas de políticas de austeridade ditadas pelo capital financeiro. Todos esses sujeitos, né, que são sujeitos de direito, de certo modo, precisam de proteção e precisam ser reconhecidos como sujeitos de direito para que o Estado dê proteção.
E, portanto, as teorias críticas de direitos humanos têm incorporado um padrão histórico desses sujeitos, né? Não aquele homem abstrato, aquele sujeito abstrato, aquele sujeito branco europeu, mas sim reconhecendo, muito especialmente, a necessidade de proteção de todos esses excluídos, que são excluídos, alguns desde sempre, né? Outros recentemente excluídos, como o caso dos trabalhadores e trabalhadoras excluídas, e excluídos do processo de proteção e de inclusão social, que foi a tônica dos anos 20, do século 20, pós-industrial, com as políticas de inclusão, seja no modelo social-democrata, seja nos modelos desenvolvimentistas na América Latina, mas que tinham como perspectiva, ainda que progressiva, a inclusão social. O neoliberalismo, o neoconservadorismo e o neofascismo, presentes nessa quadra histórica, destroem a possibilidade da democracia, inclusive. Portanto, destroem a possibilidade da democracia. Daí a importância dos direitos humanos. Daí a importância dos direitos humanos reconfigurados, não na sua perspectiva convencional, mas nessa perspectiva crítica que traz aí o professor Boaventura de Souza Santos, que também traz o professor José Geraldo, aqui da UNB, e que tenho certeza também é a tônica desse instituto recém-criado. Pensar os direitos humanos naquilo que o professor Boaventura nos diz, que é o pluriverso dos direitos humanos. Então, hoje o professor Boaventura trabalha com um conceito muito mais amplo. Ele diz, olha, se na teoria convencional dos direitos humanos, ela admitia a exclusão de humanos, não humanos, por exemplo, o negro, as mulheres até que conquistaram direitos civis e políticos, os homossexuais, os índios, todos aqueles em que legislações admitiram como não humanos, né? Agora tem um outro sujeito que também não tem humanidade, mas que também requer proteção, que é a natureza, né? E aí ele nos faz uma provocação que é: os direitos humanos precisam compreender todos os saberes. Ele precisa compreender esses saberes. E, portanto, compreender esses saberes, inclusive nas suas diferenças culturais. Né? Reconhecer as suas diferenças culturais para que possamos falar de igualdade, para que possamos falar de diminuição de desigualdade. Nós não compreendemos esses sujeitos dentro das suas realidades e, portanto, naquilo que eles sofrem de exploração, e não apenas de exploração, mas também naquilo em que há um controle hegemônico, né, de determinados saberes sobre os outros, sobretudo numa visão não apenas capitalista, mas também indo além dele, né, que não absorve, ou que absorve de forma violenta o patriarcado histórico, o colonialismo histórico, o racismo histórico. Se nós não enfrentarmos essas questões, nós não temos democracia. E é o que nós estamos vivendo na realidade hoje do país. Por fim, Marcelise trouxe esse caso da ADPF, e ela disse, olha, eu tenho um misto de sentimentos com uma ADPF como essa. Né? E é verdade. Né? Esse confronto do Brasil com ele mesmo, né? E com todas as exclusões naturalizadas e as vítimas naturalizadas das violências das mais explícitas, as mais escondidas, né? Outro dia me fez deparar com um texto que está no livro do Paulo Freire. Não é um texto, é uma parte de um livro do Paulo Freire, em que ele lembrava de uma matéria que saiu no jornal na década de 90, de pessoas que moravam no lixão, no Recife, e que comiam, porque o lixão recebia restos de humanos, né? De, por exemplo, cirurgias de mama ou cirurgias realizadas em hospitais, e aquelas pessoas comiam esses restos humanos. Isso em 94. Na época causou uma enorme comoção essa questão.
E aí, no início da pandemia, nós vimos alguns integrantes do governo se espantarem porque tinham pessoas morando no lixão, eles não sabiam, diziam que não sabiam, né? E também descobriram que havia 60 milhões de pessoas fora de cadastro e fora de qualquer tipo de proteção social, né? Então, esse fosso profundo desse Brasil real precisa, de fato, dos direitos humanos para apoiar, do ponto de vista de sustentação dos seus direitos. Nesse sentido, o Supremo promove uma divisão muito perversa, porque enquanto nos direitos civis e políticos ele construiu uma jurisprudência até progressista, uma jurisprudência de sustentação para esses direitos, nos direitos sociais, especialmente nos direitos sociais do trabalho, é uma jurisprudência completamente desconstitucionalizante. Esvazia o sentido protetivo, esvazia o sentido de valorização do trabalho e dá uma prevalência ao mercado, e o mercado não tem humano. O mercado não trabalha com esta categoria. O mercado, neste mercado e neste capital, não tem espaço para o humano. Nessa etapa do neoconservadorismo, com o neoliberalismo subjetivado, não existe espaço para a ação coletiva. Não existe espaço para a ação política dos movimentos. E, portanto, eles são tomados como inimigos. E são tomados como inimigos para eliminar, né, para serem eliminados. Então, ou nós tomamos consciência de que é isso que está acontecendo no Brasil, nem digo de outros, mas no Brasil, neste momento, e enfrentamos essa questão para, inclusive, reposicionar nossa Constituição, que é uma Constituição importantíssima, que reconhece os direitos humanos na sua integralidade e de forma unitária, como direitos fundamentais e como característica do Estado democrático. Sem eles, sem dar consistência aos direitos sociais, não há democracia possível. Há uma fachada democrática, mas não há democracia possível. E é preciso que o Supremo compreenda isso também, porque ao fragilizar os direitos sociais, ele fragiliza o próprio sentido de democracia. Não é possível ter uma democracia política e civil forte com direitos sociais enfraquecidos. Isso não existe. E essa é a compreensão que foi colocada por nós na Constituição de 88, quando nós deixamos a ditadura e fomos para o regime democrático. Eu acho que agora, parabéns, e eu encerro a minha participação dando os parabéns para a criação do Instituto, porque eu acho que nada mais importante nesse momento do que uma compreensão de direitos humanos que seja inclusiva e protetiva, e que, portanto, possa contar com o nosso melhor, com o melhor de vocês e com o melhor que nós possamos dar. E, por fim, vocês estando em Belém, né, nada como também essa compreensão que o professor Boaventura traz, né, de trazer os novos saberes, ou dos antigos saberes, da ancestralidade dos saberes, para a proteção não só desses humanos na sua integralidade, mas também da natureza, reconhecendo a ela direito subjetivo, né, e, portanto, necessidade de proteção. Então, nós todos dependemos desse bioma, nós todos dependemos da natureza, e nós todos dependemos da importância que se tenha dado efetivamente para os direitos fundamentais e aí para os direitos sociais do ponto de vista do trabalho. Nunca o trabalho foi tão central como nesta pandemia, né? E, portanto, nós voltamos a enxergar pessoas que estavam aí invisibilizadas, né? E que nem entram nas taxas de desemprego, porque a taxa de desemprego é alguém que procura emprego e não acha. A taxa de desalentados no Brasil é muito maior. E a taxa daquele que sequer procura emprego ou nunca procurou é maior ainda. Basta ver a PNAD última com a análise que o Diese fez recentemente. Então, muito obrigado, parabéns para vocês. Desejo vida longa para o Instituto
e estamos aí juntos para que possamos, em parceria, pensarmos e agirmos na defesa desses direitos humanos dentro da teoria crítica. Muitíssimo obrigado. Nossos parabéns, né, doutor Eymar? Que classe, que conhecimento, que conteúdo. Muito obrigado. A gente está muito feliz aí com as suas colaborações. E parabéns mais uma vez. Vou fazer os registros aqui antes de iniciar a fala do doutor Paulo Machado Guimarães. Doutor Marcelo Freitas, seja bem-vindo, meu amigo. Grande abraço. Doutor Raimundo Wilson, a presidente do Sindicato de Enfermeiros do Estado do Pará, doutora Antônia Trindade, nossos colegas de escritório, Alessandra Carneiro e Marcelo Costa, Vanderlei, grande abraço, Diego, a nossa lutadora do OAB, doutora Silvia Barbosa, está passando por poucas e boas, nossa rainha das prerrogativas, né? A SEAP está dando muito trabalho aqui, Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, mas essa OAB é de luta e nós estamos juntos. Parabéns, minha amiga, a gente está acompanhando à distância o seu trabalho, mas a gente está totalmente solidário com as pautas e ligado nos movimentos acima de tudo. Doutor Paulo, o senhor vai ficar à vontade agora, tá? Seja muito bem-vindo, é um prazer ter Vossa Excelência aqui, um lutador da pauta ambiental, indígena, dos direitos humanos como um todo. Eu só queria fazer um registro antes da sua pauta. Ontem a ANM, a Agência Nacional de Mineração, ela divulgou alguns recordes de lucratividade da empresa Vale, né? Então só nesses 4 meses de 2021 já há quase 22 vezes mais o que todo o orçamento do Estado do Pará para o ano inteiro em relação à receita da empresa Vale. Aqui no município de Marabá, onde a gente está fazendo essa live, os outros companheiros estão lá em Belém, a empresa já está em fase de início de execução da duplicação da ferrovia que liga o escoamento do minério do projeto Carajás como um todo, Marabá, Paraupebas, Canaã, S11D e as minas aqui. Vai ser duplicada a ferrovia, ou seja, vai duplicar a capacidade de escoamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, de aproximadamente 500 vagões de minério de ferro, de cobre, de ouro, de manganês, de bauxita, enfim, de toda essa estrutura. As prefeituras aqui começam a arrecadar alguma coisa a mais dos royalties, mas ainda é uma luta muito desigual, os direitos dos índios ainda estão sendo massacrados, o meio ambiente massacrado. O professor Zé Otávio tem nos auxiliado aí em relação a alguns encaminhamentos com a sua sabedoria, mas a gente tem acompanhado ali uma desigualdade, um massacre realmente em relação ao conhecimento, de respeito da trajetória, de manutenção da história, da cultura desses povos, e a gente queria a colaboração do senhor nesse sentido. Fique à vontade, mais uma vez, seja bem-vindo. Olha, Rodrigo, Paulo, Jader, fico muito grato pelo convite que me fizeram. Desde o início, quando o Jader me tocou no assunto, eu fiquei realmente encantado pela determinação dos colegas no Pará em criar, como muito bem observou o Eymar agora, esse Instituto de Direitos Humanos. É oportuno uma iniciativa como essa. Saúdo a todos os colegas dessa sociedade de advocacia que honra, portanto, a luta social, o compromisso da advocacia com a defesa do Estado Democrático de Direito e dos direitos humanos. E saúdo a todos os colegas e as colegas que estão aqui. Me permitam destacar aqui o colega João Batista, companheiro da DJC, a minha querida colega Amélia da Hora também, da DJC, e a todos os demais que participam aqui. Eu transmito também a minha saudação especial, muito carinhosa, à doutora Marcelise Azevedo, pela sua intervenção extremamente pertinente, atual, precisa e grave. Da mesma forma, a intervenção de Eymar, que destaca aspectos graves da abordagem dos direitos humanos,
né, e chamo a atenção para um aspecto da postura que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo, uma contradição realmente fruto da composição que o tribunal tem hoje, com a qual eu concordo integralmente, né, e temos um desafio, portanto, que se agrava, né. Mas, tocando no assunto especificamente que me cabe, aqui eu acho que nós três convidados, sem combinar, meio que tocamos em aspectos muito próprios e pertinentes dessa nossa atualidade, né. Eu fico extremamente contente e feliz em ver uma sociedade de advocacia no estado do Pará, ao manter a atenção sobre a questão, a temática dos direitos humanos, seja num setor organizado no escritório, seja num instituto que cria, destacar a sensibilidade para a realidade dos povos indígenas. É muito oportuno. O estado do Pará, como sabemos todos, é um das unidades da federação com maior diversidade étnica no país. 31 povos. Há um espaço territorial densamente ocupado, né? Destaco aqui a importância, até porque teve um papel histórico relevante na luta que os povos indígenas travaram para ter na Constituição em vigor, no seu artigo 231, 232 e outros dispositivos, que foi o povo Kayapó. O povo Kayapó, na época, eu iniciei minha advocacia em 1982 e já fui levado para ser assessor jurídico, creio que aqui todos conhecem, o Conselho Indigenista Missionário, um órgão ligado à CNBB, que atua e articula as pastorais indigenistas no país. Fui levado por um grande colega, um grande advogado, que eu acho que muitos aqui também conheceram. Infelizmente, partiu também muito cedo, Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, e me levou a trabalhar nessa área. E me encantei, né? E já em 87, já iniciando os trabalhos constituintes, o Conselho Indigenista Missionário foi visitado pelo então coordenador e diretor do Parque Indígena do Xingu, embora ali no estado vizinho do Mato Grosso, né, ele tem identidade étnica com o povo Kayapó, né, ligado ao povo Mentutiri, que é o Negaron Tchucarramãe, dito Tchucarramãe, na realidade é Negaron Mentutiri, que junto com, então, a já líder, Raoni, destacava a necessidade, a preocupação deles pelo que ouviam da Voz do Brasil, de que o país ia ter um trabalho para mudar a Constituição. Eles estavam, na época, preocupados com a tutela, achavam que a tutela, os Kayapó, como os Chavantes, preocupados que a tutela poderia acabar, e aí acabaria a FUNAI, e acabaria a proteção aos índios. E todos nós fomos acompanhar esse processo. Eles, portanto, se mobilizaram, foram a Brasília em luta para afirmar os seus direitos. E resultou num processo político de articulação muito forte. Eu tenho, portanto, e puxou não só os Kayapó, vários povos do Pará lideraram uma reação e uma mobilização na região norte de todos os povos indígenas. E nós temos hoje, transcorridos, portanto, mais de 30 anos de vigência do texto constitucional e as garantias constitucionais dos povos indígenas sendo permanentemente atacados e tentados ser alterados por emendas constitucionais, até hoje esse dispositivo não foi alterado. Eu digo muito para muitas lideranças indígenas que me procuram até hoje, e preocupadas com essa situação, muitos projetos de lei buscando alterar os direitos, eu falo assim, olha, vamos ter uma perspectiva pelo menos otimista nessa luta, porque transcorrido esse tempo todo, as normas constitucionais em relação aos povos indígenas, não obstante a mobilização dos interesses anti-indígenas no Congresso, não foi alterada até o momento. Mas isso não significa, obviamente, que os problemas não
não foram superados. Ao contrário, né, cada vez mais as forças anti-indígenas e os interesses anti-indígenas que atuaram de forma intensa no processo constituinte de 87 e 88, eles estão efetivamente presentes na atual realidade nossa do Brasil, muito mobilizados e integralmente dentro do atual governo federal. Quer dizer, toda a concepção de negação de direitos indígenas está, nesse momento, assumiu a orientação político-administrativa na execução do atual governo federal. Há muitos que já afirmam e criticam o governo por não ter uma política indigenista. Eu sou daqueles que compreendem que, na realidade, esse atual governo tem, sim, uma política de negação, de destruição e de ataque aos direitos indígenas. Esta é a política que nós estamos vendo. Como é a política que está sendo executada em relação à população quilombola, em relação aos trabalhadores do campo, da cidade, muito bem destacado, como o Eimar e Marcelise observaram, do desmonte das garantias legais que vão se dando, avançam, inclusive, em ataques aos direitos das mulheres, né, da juventude. E eu acho que essa é a observação que Marceline fez em relação ao episódio de ontem do Rio de Janeiro, sabe? Não é à toa. E eu registro isso com muita preocupação, como todos, exatamente porque nós estamos aqui nesse momento, também num momento extremamente oportuno, porque nós encerramos essa semana, felizmente, com uma decisão judicial, um juiz federal em Brasília, em que ele entendeu corretamente em trancar o inquérito policial instaurado, que no final da semana passada, entregando um presente em razão da celebração que os povos indígenas, as organizações indígenas fazem, né, no mês de abril, num acampamento Terra Livre, e há 2 anos que se fazem esse acampamento, essa mobilização nacional de forma virtual, entregaram uma intimação a uma das mais expressivas lideranças indígenas no país, a integrantes do povo Guajajara, do estado do Maranhão, né, a Sônia, coordenadora geral da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, para que seja intimado. Eu queria aproveitar esta oportunidade, esses minutos que me restam, para destacar este caso. Não é um caso único, né? Há um outro inquérito que envolve uma outra liderança indígena em Rondônia, o Almir Suruí, né? E isso tudo é parte da resposta que esse governo dá a todo o processo de organização e de articulação dos povos indígenas, como de todos os cidadãos e cidadãs. Na realidade, o presidente da FUNAI, um delegado da Polícia Federal, né, faz uma notícia da ocorrência de suposta prática de estelionato e de calúnia ao presidente da República. O inquérito policial, isso não tem sido destacado na imprensa, mas ele foi instaurado para apurar supostas práticas do crime de estelionato. E o estelionato qual foi? Os 8 vídeos realizados por 8 organizações indígenas do Brasil para denunciar, né, as violações aos seus direitos e, especialmente, a ausência, né, de atenção à saúde diante da pandemia, porque é o que se constatou no ano passado, já no início do governo, quando todos os mecanismos de proteção às terras indígenas foram fragilizados, seja com redução de orçamento, seja com contenção de despesa, seja com perseguição a funcionários públicos da FUNAI que estão hoje, sabe, qualquer servidor público comprometido com os povos indígenas na FUNAI que ousar criticar ou apoiar uma liderança indígena responderá a um processo administrativo disciplinar. Advogados que estão hoje da AGU atuando na defesa da União e lotados na Procuradoria ligados à FUNAI, se não, dependendo do que forem
agir e argumentar, responderão processo administrativo disciplinar. É este ambiente de terror que esse delegado impôs, com o apoio do Ministério da Justiça, com o apoio do Palácio do Planalto, e é exatamente esse processo. Essas lideranças indígenas fizeram 8 filmes que eu convido a todas e a todos a assistir. Eu não tinha o conhecimento de todos eles, diante da informação que nos chegou, né, na Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, do Conselho Federal, a quem o nosso presidente Felipe Santa Cruz me honrou com a designação e a tarefa e a confiança para presidir. A notícia disso, no sábado, eu parei para ver os 8 filmes. Belos 8 filmes, muito bem feitos. Com a participação de 320 pessoas, lideranças indígenas, artistas, brasileiros e estrangeiros. Todos pesquisadores, cientistas, médicos, todos denunciando e conclamando. É necessário tomar providências, pois a mente obtusa de um cidadão com formação jurídica, um bacharel em direito, com função de delegado da Polícia Federal, compreende esta manifestação, que a partir da divulgação desses vídeos, as organizações indígenas deixam lá um lembrete. Quem tiver interesse em contribuir financeiramente com apoio às organizações indígenas que vão se mobilizar para dar apoio às populações carentes, em função dos dados sobre atendimento à saúde indígena, que o presidente da FUNAI entende que é divergente em relação aos dados apresentados pelo governo, que esta divergência é uma falsidade a ponto de acarretar a locupletação ilícita e o benefício de vantagens ilícitas para esses cidadãos, a ponto de pretender a caracterização do ilícito penal do estelionato. Onde nós chegamos? Este é o nível do que vem se dando. E é evidente, e nisso o juiz federal, que apreciando um habeas corpus, que duas belas figuras da advocacia indígena, e um outro jovem advogado não indígena que prestam assessoria jurídica para a articulação dos povos indígenas, como impetrantes, impetraram esse habeas corpus, muito bem elaborado, colegas muito competentes, né? E o juiz federal entendeu corretamente e perceber que, na realidade, na forma que a Polícia Federal estava instaurando esse inquérito, era praticamente impor, sabe, restrições que somente a Lei de Segurança Nacional poderia a admitir e constranger, né, a capacidade de manifestação, o direito constitucional de expressão de organizações indígenas altivas e forças sociais aliadas. As 8 organizações indígenas realizaram esses 8 filmes com o apoio de várias outras entidades, inclusive entidades brasileiras. Você tem uma ideia, o crédito, inclusive, do apoio envolve a cantora e compositora Maria Gadu e o jornalista e youtuber Felipe Neto. Várias outras entidades que se organizaram para apoiar. E mais outras 320 pessoas. O doutor Drauzio Varela fala, o doutor Esper Calas, médico, fala, Siddhartha Ribeiro, neurocientista, fala, Lenine, Chico Buarque, Caetano Veloso, Fernanda Montenegro, todos esses artistas de renome nacional, sabe, se juntam num impressionante e belo, né, libelo contra a insanidade agressiva que esse governo pratica por suas ações e omissões, e eles buscam, então, calar essas lideranças indígenas. Felizmente, temos ainda juízes nessa república, né, a ponto, e advogados que agem rapidamente, né, de forma muito competente. Eu registro, portanto, agradecendo aqui o convite, para registrar, portanto, a importância desse instituto,
no estado do Pará, uma diversidade étnica importante, né, num ambiente extremamente violentado, seja na natureza, seja nos direitos fundiários, agrários dos trabalhadores no campo, né, como também aos povos indígenas, muitos assassinados, né, mas fundamentalmente destacando este episódio que coloca em xeque, que busca ameaçar, coloca em xeque não, mas busca ameaçar a expressão melhor da organização do povo brasileiro, pretendendo intimidá-los, mas a reação, a mobilização de todos, e realmente, e aqui é um exemplo, né, da atuação de advogados indígenas, advogados não indígenas, numa intervenção no Poder Judiciário, na afirmação dos seus direitos humanos, a manifestação, a organização e a expressão. Vida longa ao Instituto de Direitos Humanos desta combativa advocacia do Estado do Pará, representada por Jader, Paulo, Rodrigo e todos os colegas. Estaremos juntos nessa caminhada. Saudações Marcelise, saudações Eimar e a todas as colegas e aos colegas aqui conosco. Muito obrigado. Meus parabéns, muito obrigado, excelente. Pô, show de bola, a gente está muito feliz. E toda a nossa solidariedade. Se precisar, estamos aqui sempre, né? Pessoal, a gente vai abrir para as inscrições. Quem quiser, por favor, colaborar, fazer alguma pergunta, pode se manifestar que a gente vai organizando aqui a ordem. Oi, Rodrigo, eu queria fazer uma breve consideração. Primeiro, eu queria registrar aqui a presença, né, do professor Raimundo Wilson Raiol. O professor Raiol é uma referência na investigação sobre direitos à inclusão social, nosso professor do programa de pós-graduação em Direito, com pesquisas muito importantes e de referência. Eu queria também me congratular aqui com a colega Júlia Aleixo, que está presente, a jovem doutora em Direito, né, defendeu ontem sua tese doutoral, Lívia Moura, que também se associa ao Instituto, e Sandra, né, Batista, uma referência para todos nós no Estado do Pará, na sua luta política, na sua luta parlamentar, né, como vereadora, como deputada. Então, fazer esses registros. E eu queria também fazer um rápido panorama, né, porque a fala da Marcelise, do Eimar e do Paulo, com essas falas, né, a gente tem um fio condutor aqui. O fio condutor, justamente, quando a gente fala, discutir o que você vai falar, o que vocês estão pensando. Pessoal, olha, na verdade, nós queremos falar sobre a atualidade da violação, mas existe um sistema de proteção, e esse sistema de proteção é um sistema de proteção que está rompido. Então, a Marcelise coloca uma situação, né, extraordinária, e diz, olha, eu estou aqui preparado para fazer uma referência positiva, e ontem nós fomos massacrados com a violência, que mostra que essa construção racional de um mínimo prestígio ao sistema de proteção, ela está rompida, ela está ruída, né? Porque a instituição, né, a instituição policial, né, quer dizer, o que seria um sistema, uma ponta importante do sistema de proteção, ela está absolutamente colonizada, né, por essa compreensão de violação, né, sistemática, né? Então, eu queria colocar essa fala, esses dois elementos que Marcelise trouxe, né, como esse contraponto, né, sistema de proteção que até, né, o STF vem numa manifestação dizer, olha, né,
puxa para cá, quer dizer, existe um sistema, tem uma disciplina mínima e a prática das instituições, né, arrebenta, passa o tratora em cima. Então, é um pouco a realidade que a EMAR, né, e que Paulo, agora com essa, basicamente, também com um exemplo, né, Paulo, né, dessa última, né, violência, né, que é estabelecida, né, contra os povos indígenas, na tentativa de utilização da Polícia Federal. Ou seja, eu tenho aqui, são as instituições por dentro dela que estão absolutamente dominadas por uma perspectiva, por uma atuação, por um procedimento, por uma ideia. Então, nós precisamos, quando eu falo com o Freitas trabalhou um tempo no sistema, né, aqui no Conselho, ainda quando ele era presidente da sociedade, não sei se ele era presidente da Sociedade de Defesa de Direitos Humanos, mas ele foi uma das pessoas que participou do primeiro Conselho de Segurança Pública do Estado do Pará, tendo assento pela Sociedade de Direitos Humanos, junto com o secretário de Segurança Pública, e desenvolvendo, inclusive, estratégias de atuação, né, do sistema perante conflitos agrários. E esse assento dava possibilidade, né, do Marcelo ligar para o secretário de Segurança e dizer: secretário, vamos tentar, né, evitar, né, uma polarização de conflitos, ou seja, aquela possibilidade estava concretamente colocada dentro da instituição com a presença, né, de um diálogo que vinha por dentro dos movimentos sociais, se colocando, né, democratizando o sistema e colocando uma nova linguagem que apresentava ali, estabelecia ali uma barreira contra a violência e, ao mesmo tempo, uma perspectiva pedagógica dentro do sistema, porque levava o diálogo para dentro do sistema. Quer dizer, isso nós, né, estamos aqui absolutamente com as instituições muito, muito, muito prejudicadas em relação a isso, o que coloca em dúvida, o que nos coloca uma interrogação sobre a capacidade e a saúde das instituições de justiça para responder ao grau dessa violência. Isso me incomoda muito. Me incomoda muito. E os movimentos sociais, né, os movimentos de direitos humanos, eles precisam saber disso. Porque quando a gente está aqui trazendo uma perspectiva de direitos humanos, eu estou dizendo: olha, nós precisamos muito reunir o estudo lá do professor, né, as investigações, né, que estão colocadas para trazer aqui uma cognição maior sobre direitos humanos, ampliar, né, uma leitura conceitual, mas né, nós estamos efetivamente com instituições muito corroídas e as estratégias, né, de enfrentamento não passam apenas por meras petições judiciais. Tá? Não estou longe de dizer, olha, que passa por uma luta política de enfrentamento. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, nós temos que ir além de petições, nós temos que ir além do sistema de justiça, nós temos que fortalecer muito o diálogo com as instituições, com os movimentos sociais, com a juventude, com a diversidade, para levar esse tipo de compreensão. Então, eu queria trazer um pouco, né, porque esse mosaico que foi apresentado, né, a primeiro momento, eu disse: mas isso não está concatenado. Não, nós queremos trazer exatamente isso. A gente só tem 2 horas, já está indo embora. Então, eu queria devolver aos nossos conferencistas exatamente essa observação, como uma provocação acerca, né, de como isso, né, se encontra no processo das instituições, no caso do MPT, né, a Justiça do Trabalho, como é que ela foi cada vez mais colonizada. Né? Então, morreu o Valmir, né? Morreu o Valmir, nosso paraense querido, né, conceituado,
mas uma referência, né? Não era uma jurisprudência progressista, absolutamente não, mas era uma petição técnica, uma preocupação de buscar, né, uma coerência à jurisdição. E a gente e aí disse, e agora? E agora? Né? Persegue a perspectiva que a gente não tem perspectiva que vai formar-se uma lista tríplice razoável, não é? E que já nossa perspectiva é que esse processo de colonização, de esgarçamento das instituições permaneça, quer dizer, siga aí, né, a cada momento nessas vagas, como o Elvio Palmio, ou na ocupação de instituições, de presidência, etc. Bem, volto aqui a palavra, senhor presidente, meu querido Rodrigo, né, para a sua administração da mesa. Perfeito, obrigado, doutor Veil. Pessoal, quem quiser contribuir, colaborar, por favor, as inscrições estão abertas, só pedir a palavra. Eu queria só contribuir rapidamente, dizer que a gente precisa retomar a coragem de lutar pelos direitos, né? As pessoas, a idiotização, a ignorância, os absurdos, as pessoas perderam o medo de lutar por isso, perderam o medo de se manifestar, com medo das redes sociais, perderam o medo de falar seus absurdos, a idiotização da política se transformou na tônica e hoje é um desafio lutar pelos direitos humanos, um desafio lutar pelos direitos sociais e esse é um desafio nosso, né? Um desafio de proliferação da educação como um sistema de diminuição de desigualdade, como um sistema de busca pela redução da miserabilidade nesse país. A gente tem realmente um período único na nossa história e nós vamos lutar, nós vamos sair disso aí, não é possível, não há mal que dure para sempre, né? Então a gente queria deixar a palavra aberta, quem quiser, por favor, fique à vontade. Não? Rodrigo, eu acho que a gente poderia, em cima da provocação que eu fiz, né, devolver a palavra aos palestrantes para a gente continuar em torno desse debate e já também... Fazer as considerações finais, né? Uhum. Exatamente, porque são 6h35 e a gente julgou importante manter esse horário de 7 horas. Perfeito. Tá? Doutora Marcelise, seguindo a ordem, por favor, fique à vontade para concluir e suas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez pela presença e pela fala. Obrigada, Rodrigo. Acho que se a gente tivesse combinado, né, se a gente tivesse podido tomar um café e combinar, né, em Mário e Paulo, não teria sido tão concatenado e, como disse o Paulo, eu acredito com os eixos centrais da nossa luta, né, do que a gente precisa fazer para alcançar a sociedade e o Brasil que a gente quer, né. Sobre a provocação do Paulo, quando a gente tem dentro das discussões do movimento negro, né, que o movimento negro não é uma coisa única, né, como a negritude não é uma coisa única, como existe muita pluralidade dentro da negritude, o movimento negro também não é um movimento único. Mas uma coisa que é muito certa e que se discute muito entre todos os movimentos que existem, eu sou do movimento de juristas negras e negros, é um movimento muito específico de discussão dentro do sistema OAB, de discussão dentro do sistema de justiça. O que é uma unanimidade é que existe uma democracia que nós queremos alcançar, todos nós, e existe uma posição que a população negra quer alcançar ainda. Ela se sente alguns passos atrás, né, de outras camadas da sociedade brasileira. E a gente sempre fala sobre isso, sobre que a gente nunca vai conseguir ter uma verdadeira democracia se a gente não superar, né, o estigma do racismo,
né? E eu acrescento ainda mais uma coisa, que a gente não falou tanto aqui, mas que é um tema que também muito me interessa e certamente vai interessar a todos vocês. Também temos que superar o machismo estrutural, temos que superar a grande diferença que existe entre homens e mulheres no Brasil ainda. É claro que quando a gente leva isso para as mulheres negras, essa diferença ainda é maior, mas entre homens e mulheres de uma forma geral. Então, eu acho que a gente, ao mesmo tempo que vive um momento muito difícil, um momento desafiador, triste muitas vezes, a gente está se sentindo enlutado, né, por tudo que tem acontecido. Eu acho que é um momento único, porque em momentos como esse, pessoas que pensam uma sociedade melhor, pensam nos direitos humanos, pensam nos direitos sociais, se unem e se reúnem para discutir, e eu espero, e esse acho que é o grande desafio, e fazer acontecer, né? Então, eu acho que a gente tem que, além disso tudo que falamos aqui, também pensar, e aí eu trago também para vocês essa discussão, porque estamos aqui, pelas carinhas eu estou vendo que a gente talvez esteja em minoria aqui, nós mulheres, mas a gente tem esse enorme desafio de só poder se considerar uma verdadeira sociedade democrática quando a gente tiver igualdade racial e igualdade de gênero. E, assim, com essas breves palavras, eu agradeço mais uma vez o convite, parabenizo mais uma vez vocês pela iniciativa de ter um Instituto de Direitos Humanos. Fico à disposição para a gente conversar, para colocar vocês em contato com os meus companheiros e companheiras que fazem parte dos movimentos negros, para que a gente possa, juntos, caminhar nessa direção, dessa verdadeira democracia. Obrigada, gente. Obrigado, doutora Marcelise. Brilhantes colocações, a gente está muito honrado, e já fica também um convite para próximos encontros, né? A gente vai abusar da nossa prerrogativa de amigo aqui também para já marcar novos encontros, tá bom? Muito obrigado. Fiquem à vontade, Rodrigo, fiquem à vontade. Foi um prazer, viu? E parabéns, e a gente aprende muito sempre com a sua presença. Queria registrar a presença do meu amigo Julian Leno, né? Grande abraço, meu amigo, da presidente do Sindicato dos Empregados de Processamento de Dados, Tecnologia do Estado do Pará, doutora Débora Serotô, seja bem-vinda, nossa amiga também, lutadora, e que bom que a senhora está aqui. Em seguida, a gente vai passar para o doutor Eymar Loguers para fazer as suas considerações finais também. Bom, eu vou partir de onde a Marcelise terminou. Eu acho que os dois pontos que a Marcelise traz são centrais, de fato, para a nossa militância de direitos humanos, mas a nossa militância, digamos assim, histórica, porque o que o Paulo nos provoca a pensar é que, de certo modo, nós imaginávamos, né, que a incorporação desses direitos nos textos, seja nos textos das declarações de direitos humanos que foram constituídas a partir de lutas muito significativas no século XX, e nas constituições modernas, uma expressão, a nossa Constituição, que elas seriam, de certo modo, suficientes para uma aquisição progressiva de direitos. E quando nós nos deparamos com o que nós estamos vivenciando, que é, primeiro, uma desconstitucionalização numa aparente democracia, ou seja, eu não tenho, como tivemos na década de 60, um golpe clássico militar e o rompimento institucional, mas eu tenho, dentro das próprias regras, né, um esvaziamento de conteúdo e, portanto, digamos assim, uma exponenciação das violências contra, especialmente, aqueles que estão e sempre foram mais vulnerabilizados, né? E é nesse sentido que nós nos encontramos conosco mesmo. Eu acho que o que nós estamos nos dando conta é que a nossa sociedade e sempre foi extremamente violenta, racista, né? Que em relação às mulheres, mesmo os movimentos sociais, o movimento sindical,
lidam muito mal com esses temas, muito mal. Mesmo nós estamos aprendendo a lidar com esses temas e com a violência da exclusão dessas pessoas, né? E, portanto, por isso que eu disse, eu acho que o tema dos direitos humanos, ele é um tema fundamental, e é por isso que eu parabenizo novamente a iniciativa do Instituto, porque ele coloca na centralidade da nossa vida enquanto pessoas, né, o nosso presente e o nosso futuro. Nós acreditávamos durante um certo tempo, e o neoliberalismo nos fez acreditar, que nós só tínhamos presente, né? Nós só tínhamos o hoje. O professor Boaventura tem nos provocado, no último texto dele publicado, de que a pandemia nos revelou que ou nós pensamos que nós teremos futuro, e, portanto, a nossa ação no presente será fundamental, ou então nós estamos liquidados enquanto civilização. E, portanto, Paulo, eu acho que o desafio que nos é colocado na contemporaneidade é um desafio único. Eu estou convencido de que a nossa experiência histórica de agora, ela é uma experiência única, comparável com alguns momentos na história, mas de gerações que já não estão mais vivas, certo? Porque nós temos uma conjunção de uma série de fatores acontecendo ao mesmo tempo, e mudanças muito rápidas acontecendo, né? Para as quais nós, inclusive, não estávamos preparados. Uma delas é essa aqui, nós estarmos permanentemente em rede, né? Falando com muitas pessoas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo que o que se degradou do ponto de vista da democracia, as fake news, a produção de fatos que não são fatos, né? Acreditar em coisas que não existem, né? Então, uma deterioração absoluta, né? De algumas questões que estavam assentadas, inclusive do ponto de vista institucional, né? Para as quais nós teremos que lutar de novo para colocá-las no seu devido lugar. Então, eu acho que nós sabíamos que direito é luta, que o direito não está dado nem dado para sempre, mas nós somos confrontados com mais do que isso, né? Nós somos confrontados com uma esquina de muitas mudanças, né? Todas ao mesmo tempo, e que nos convoca para essa militância que você tá dizendo. Então, é uma convocação necessária, mas extremamente complexa, né? Extremamente complexa, para a qual nenhum de nós pode deixar de, ao ser convocado, participar, porque eu acho que o futuro, né, está muito ligado ao que nós conseguirmos fazer no presente. Então, se nós conseguimos fazer uma leitura boa do presente, eu acho que nós podemos deixar um legado para as gerações futuras, mas esse legado não será fácil, porque você tem toda a razão, tem uma degradação daquilo que nós compreendemos como instituições que deveriam, nesse momento, dar sustentação para aqueles direitos que nós havíamos conquistado, inclusive formalmente, e não estão dando. Se não estão dando, eu acho que a pressão social tem que aumentar, ela tem que ser maior, porque foi assim todo ao longo da história. Nenhum direito foi concessão, nenhum direito foi estabelecido antes de uma movimentação social para que aqueles direitos fossem reconhecidos. Então, eu acho que é isso que está na nossa agenda, né? E a importância, portanto, de que essas instituições reconheçam isso também. Da mesma forma que o Supremo fez um ponto de inflexão, e foi muito importante o ponto de inflexão, na questão da Lava Jato, eu acho que o Supremo precisa fazer uma inflexão nas outras questões que estão postas ali de desconstitucionalização. E falando do nosso campo, no campo dos direitos sociais, isso é fundamental. Quer dizer, o papel do Estado, demonstrado agora, especialmente na pandemia, para a saúde, para a educação, para a própria questão do trabalho, é fundamental. A esperança, digamos assim, comparativa que eu tenho,
apesar do modelo conservador e do papel que representa também os Estados Unidos, mas eu acho que a fala, por exemplo, do Biden é uma fala que nós deveríamos prestar mais atenção, né? E embora o trumpismo não esteja desaparecido, ao contrário, ele tensiona a sociedade americana sempre, né? Mas a reposição do trabalho no centro do discurso estadunidense, a partir da fala do Biden, eu acho que ela nos convoca, sobretudo nesse nicho, né, a fazer com que as instituições pensem qual é o papel do Estado para os direitos sociais, né? E derrotar o neoliberalismo nesse ponto, eu acho que é muito importante, assim como é tão importante do ponto de vista político que se derrote também as políticas neoconservadoras ou neofascistas. Então, eu com isso agradeço imensamente, novamente, parabenizo. Fiquei muito grato por estar aqui com o Paulo e com a Marcelise, Paulo Machado, que a gente reconhece um trabalho de tantos anos em defesa dos direitos humanos. Marcelise, que é uma grande companheira, e vocês aí no Pará, que tem um trabalho muito significativo, então agora iniciando aí essa etapa, todos os colegas e as colegas que estiveram aqui, muito obrigado, foi uma honra poder participar desse evento de comemoração. Obrigado, doutor Aimar, uma honra. A honra foi toda nossa, né? A gente aprendeu muito e também as portas estão abertas, vamos programar novos encontros. A gente está muito feliz da sua presença aqui, sua classe, seu conhecimento, seu conteúdo e agradecer, somos eternamente gratos. A gente está lançando com o pé direito, com o pé esquerdo, com o corpo inteiro, né, do WFK essa live aqui, porque muita qualidade. Eu queria só colocar, antes de fechar aqui, o doutor Paulo Machado, e já pegar o gancho da doutora Marcelise e do doutor Aimar, a gente tem algumas situações, por exemplo, no campo institucional, a própria OAB esse ano vai fazer eleições institucionais que já vão ter paridade, né, de gênero, homens, mulheres, e também em relação às cotas raciais. Então isso já nos remete a um avanço de reconhecimento institucional da própria advocacia, e isso traz como exemplo para outras entidades profissionais para fins de organização. Isso é fundamental. Vamos ver como é que vai ser o resultado disso, até final do ano a gente vai ver, né? Há muita resistência, mas estão aí para mudar as coisas. Ontem eu estava acompanhando no Facebook rapidamente de uma jovem vereadora filiada ao Partido dos Trabalhadores, recentemente eleita lá em Belém, chama Bia, e ela fez um post rapidamente colocando que aqui tem mandata, né? E justamente isso que a doutora Marcelise colocou, e ela estava explicando que a língua portuguesa foi forjada por homens nesse contexto patriarcal, nesse contexto machista, e por que ela não pode se chamar de mandata, o mandato dela, que é mandata e pronto, e ela estava sendo criticada lá pelos colegas de parlamento, e se tinha presidenta, tinha mandata, e é isso mesmo. E acabou, eu achei legal, e vim contar essa história para vocês também, muito bacana. Em relação à desconstitucionalização dos direitos sociais, a gente tem uma possibilidade de negociar agora sobre a lei, sendo que a lei já dizia o que era o mínimo, né? O mínimo de dignidade, o mínimo de existência, e ao mesmo tempo se tira o financiamento das entidades profissionais de forma compulsória, sem nenhuma transição, sem nenhuma conscientização, sem nenhuma educação sindical. Então, quer dizer, se precariza os direitos, se precariza a arrecadação, se precariza a organização dos trabalhadores e trabalhadoras, mas ao mesmo tempo diz assim, vai lá e negocia com o teu patrão, diretamente com ele, e sempre para baixo, né? Sempre para suprimir ou reduzir direitos. Então, a gente também tem que estar atento a esse resultado de 3 anos aí de retirada de direitos por meio da reforma trabalhista, um caos, uma tragédia, e a gente precisa estar se organizando para vencer esse processo eleitoral do ano que vem, para mudar isso de forma urgente, que a gente não aguenta mais, né? Os trabalhadores não aguentam mais, é só retirada, é só precarização, e a gente está ligado nesse movimento. A gente precisa multiplicar esses debates para levar isso para as entidades profissionais. Muito obrigado. Doutor Paulo, por favor, fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Rodrigo. Então, Oi, Zé. Oi, doutor Paulo, o Zé. Antes de terminar, Paulo, eu não sei se vai já terminar, se o Paulo já iria terminar, eu queria falar, né, como membro do escritório, como
membro também do Instituto, também como vice-presidente aqui da Comissão de Direitos Humanos, dizer assim que eu estou muito feliz, assim, agradecer muito a participação de todas as pessoas que puderam participar aqui da live, dizer que, para além de tudo, eu acho que é uma nova fronteira também, não só da nossa advocacia, mas da nossa advocacia pessoal, mas também da forma como a gente tem de enfrentar o desafio que a democracia precisa ser enfrentada dentro do Poder Judiciário, dentro da advocacia, né? O fato de nós termos criado este instituto, depois de 30 anos de escritório e tantos anos de profissão, é justamente isso, é uma tentativa de encarar ou de transformar a forma como a gente está encarando, entendendo que a democracia brasileira tem sido muito combatida e na esteira disso, um dos principais pilares para se combater a democracia é justamente violar os direitos humanos, né? A gente sabe que quando há essa violação, ela é um mecanismo de enfraquecimento da democracia e cria um círculo vicioso nisso. E a gente, o fato de termos criado este instituto, o motivo disso, é justamente uma forma de repensarmos a nossa advocacia, não apenas do ponto de vista privado, não apenas do ponto de vista da nossa realização pessoal, mas também de dar um certo sentido, um outro sentido, e entender que durante a nossa trajetória pessoal, durante a nossa trajetória profissional, a gente precisa se reavaliar e considerar novos desafios até para a gente poder encontrar felicidade, né? Sentido nas coisas. Então, eu fico muito grato, agradecidíssimo pela participação de todas as pessoas, de todos os palestrantes, aí, principalmente vou agradecer em nome da minha companheira de ADJD, da Executiva Nacional, Marcelise, uma pessoa com que eu me aproximei muito nesses 2 anos, 3 anos de ADJD, que tenho muito orgulho de estar do lado dela nesse momento. E também do Aldo Arantes, seu companheiro de ADJD, que está aí também nos assistindo, e de todos os colegas aqui do Pará também, dizer que o Instituto, ele não é só um Instituto da ADVOCAT, ele é um Instituto da Advocacia, um instituto de todos os advogados que lutam, que militam nessa causa, que tem um mínimo de senso coletivo, de senso de justiça social. O Instituto está aberto, né, para todo mundo, para a advocacia em geral, né, e dizer que estou muito feliz aqui da participação de todos. Então, muito obrigado. Obrigado, Zé. Valeu, cara. Grande abraço. Doutor Paulo, por favor, fique à vontade. A palavra é sua. Bom, eu só queria concordar objetivamente com as considerações de Marcelise e de Eimar. A provocação final que Paulo Way nos apresenta, a reflexão da questão do tratamento de um sistema, né, de um sistema maior de proteção aos direitos humanos, é realmente um desafio que tem sido objeto, né, tanto de embates e discussões políticas como até teóricas. Eu parto aqui, Paulo, Rodrigo, Jader, nosso eminente conselheiro federal, que tem uma atuação tão destacada no Conselho Federal da Ordem, e também José Maria Vieira, e a todos os colegas aqui, dessa realidade que já é perceptível por muitos, né? Vivemos situações que muitos que viveram na ditadura enfrentamos, mas com fortes conotações novas, né? Muito bem observadas por Eimar, né? Que são os desafios novos da realidade. Eu trago aqui essa memória do que vem a ser o confronto da elaboração normativa, porque, como todos nós sabemos, e muitos daqui viveram, como o nosso eminente constituinte Aldo Arantes aqui presente, a elaboração das normas é fruto de disputa política. E os interesses políticos que se conformaram no processo constituinte de 87 e 88, fruto de um intenso e tenso essa disputa política, eu digo isso
lembrando a atuação destacada de Aldo Arantes no que diz respeito à reforma agrária, mas na própria defesa do Estado Nacional. Mas eu destaco, como eu já tinha tido a oportunidade de fazer referência, em relação aos próprios índios. O capítulo, a definição do que é terra tradicionalmente ocupada, é fruto de um grave e intenso e tensa disputa política que já se travava antes na ditadura militar, antes mesmo pelas invasões de terras. Houve um embate e nós saímos vencedores pela capacidade de articulação e de mobilização dos povos indígenas com seus aliados. E logo no dia seguinte, eu digo logo no dia seguinte à proclamação da Constituição, no dia 6 de outubro de 1988, eu friso essa data para trazer a lembrança de uma reflexão que Aldo Arantes nos apresenta em seu livro sobre o processo constituinte, a Constituição, que é exatamente a retomada da luta contra os direitos que foram consagrados ali. Em relação aos povos indígenas, iniciou da mesma forma. Em relação à reforma agrária, começou da mesma forma. Aldo Arantes traz a lembrança em seu livro a questão, sabe, dos juros de 12% ao ano, que foi uma luta. Logo em seguida, no processo político subsequente, no governo Fernando Henrique, foi revisto. A da empresa nacional, de capital nacional, também foi revisto, ou seja, as forças políticas estão plenamente ativas, e nós estamos vivendo esse processo, numa nova conformação, de uma corrente que se coloca, majoritariamente nesse processo eleitoral passado, numa luta de projeções neofascistas, e realmente, com um componente novo, da internet, da comunicação, da guerra cultural, sabe? Do desmantelo do que era e da busca de uma nova ordem. O que eles querem é destruir, sabe, a ordem mínima de um Estado democrático limitado que nós conseguimos e instalar uma ordem, opressiva, sabe, e realmente atendendo de forma mais radical ainda os interesses do capital. Essa conformação, portanto, tensiona, Paulo, tensiona todos os poderes, tensiona todas as relações, e é necessário, e aqui eu saúdo, mais uma vez, concluindo, que realmente a experiência de uma advocacia militante como a dos colegas em ter esse Instituto de Direitos Humanos é relevante. E eu deixo aqui um convite aos colegas a terem, eu creio que já têm, um contato estreito com as organizações indígenas do Pará, com os advogados, as advogadas e operadores jurídicos indígenas do Pará, porque vão proporcionar um ganho expressivo. Eles estão atentos em provocar o Poder Judiciário, atuar no Legislativo, atuar na imprensa, se comunicar de forma virtual, sabe, em comunicações avançadas, com filmes feitos por indígenas, numa leitura própria da população, que a juventude negra, a juventude feminina, a juventude no campo, também vem experimentando avanços dessa natureza, e realmente nós temos, como foi você mesmo, Paulo, que disse, a nova advocacia que se abre, nos traz a nós ensinamentos de como manejar essa nova realidade de forma combativa, mas atentos, efetivamente, que nós estamos, sim, diante de um grande confronto político, ideológico e realmente mobilizações e articulações, como o que os colegas estão enfrentando, inaugurando agora, só tem a merecer os nossos cumprimentos, a nossa homenagem e o nosso agradecimento por essa capacidade organizativa que vocês têm de afirmar, mais uma vez, nessa nova quadra, a afirmação dos direitos humanos. Parabéns a esses combativos colegas e colegas que estão aqui reunidos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo.
Foi uma honra, foi um prazer brilhante. E já sou seu fã, viu? Tá? Volte sempre. Muito obrigado, pessoal. Muito boa noite. Obrigado pela presença. A gente vai programar novos encontros. O Instituto está aberto, né? Então quem quiser colaborar, quem quiser sugerir, quem quiser fazer eventos, por favor, não fique intimidado. A gente obviamente vai fazer novos encontros, vai tá promovendo novas integrações, e tanto para os nossos colegas aqui do estado quanto para os nossos convidados, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigado, a gente está muito feliz. Se cuidem, saúde a todos. A gente vai sair dessa e vamos se organizar, né? Nós vamos se organizar, vamos à luta, que ela continua sempre. Obrigado.